Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, onde eu comento as principais notícias da última semana. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer a minha marca de roupas que está aqui na descrição do vídeo. Então vamos, senta aqui para esse prazer que é viver em 2020. Foi irônico, é claro que foi. Vocês devem ter visto a obra de arte do Romero Brito sendo despedaçada na frente dele. Assim, eu sei que, né, a gente tem esse ódio gratuito pelo Romero Brito, assim, não é tão gratuito assim, porque, né, é feio. Claro que é uma questão de gosto, mas se você gosta, você tá errado. É meio brega, né, é um negócio, assim, bem cafona. Mas enfim, né, gosto é que nem várias partes do corpo e assim, e não é crime comprar Romero Brito, né? Apesar de que eu sinceramente acho que deveria ser, mas não é. A história por trás da obra quebrada naquele vídeo catársico do Romero Brito, aquela moça que quebrou a obra do Romero Brito na frente dele é uma espanhola, e o que acontece é que ela tem um restaurante próximo da onde fica ali a loja do Romero Brito em Miami. E o que parece é que ele tinha ido num restaurante dela algum tempo antes e ele tinha humilhado os funcionários dela. Ela falou que o café da manhã no restaurante dela custa $8, que é muito barato, mas não pode converter, tá? Quando a gente fala de dinheiro, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, quando a gente fala de dinheiro em outros lugares do mundo, a gente tem que pensar em $8 como sendo igual a R$8, porque aquelas pessoas, elas estão recebendo em dólar e gastando em dólar. Então, assim, você tem que pensar naquele dinheiro. Para uma pessoa que ganha em dólar, $8 são R$8. Igual para uma pessoa que ganha em real, R$8, entendeu? É mais ou menos essa equivalência que a gente tem que pensar. Porque se a gente converter, dá mais de R$40. Não é nada barato esse café da manhã, nada barato. É um café da manhã, inclusive, bem caro. Que café da manhã é esse que eu nem sei, né? Mas $8 no café da manhã é realmente muito barato. E ele reservou uma mesa de 20 pessoas. O café da manhã era $8, que é super barato. Ele ainda ficou pedindo pros funcionários baixarem a música e pararem de falar. E a mulher ficou muito brava com isso e foi lá. Aquela obra que ela quebra na frente dele, o que eu tinha entendido no primeiro momento é que ela comprou a obra, pegou a obra e quebrou na frente dele. Não foi isso que aconteceu. Ela já tinha aquela obra na casa dela, o marido deu de presente pra ela porque eles eram muito fãs do Romero Brito. Ela disse que ela adorava ele como artista. Ela pegou a obra que ela tinha e jogou na frente dele e quebrou. E o que é mais interessante nessa história é que quem postou esse vídeo no TikTok, porque assim, alguém gravou esse vídeo e postou na internet, né? Quem fez isso foi uma assessora da galeria de arte do Romero Brito. Então, uma pessoa que trabalha com ele gravou um vídeo de uma mulher entrando na loja e humilhando o patrão dela, o artista em questão pelo qual ela trabalha. E ela foi lá e postou no TikTok. Gente, o Romero Brito não deve ser nada bem quisto pelas pessoas ao redor dele, assim. Porque se uma pessoa que convive com você, trabalha com você, vai lá, grava esse vídeo e põe na internet, assim, se fosse outra pessoa, se fosse, assim, o marido da moça, da espanhola que foi lá jogar a obra de arte no chão e tal, assim, você fala, ah, não, tudo bem, mas não, foi uma pessoa que trabalha com ele que postou o vídeo. E eu sempre digo, assim, que uma das coisas que mais fala sobre a índole de uma pessoa é como elas tratam as pessoas quando elas estão numa posição de poder. E você tá numa posição de poder quando você, por exemplo, tá falando com um funcionário, quando você tá falando com alguém que tá te atendendo, tá te dando algum serviço. Todas essas pessoas, elas estão numa posição ali de te servir. E como alguém trata essas pessoas diz muito sobre quem essa pessoa é. É aquele negócio que eu sempre falo aqui, né? É a síndrome do pequeno poder. Quando você dá poder pra uma pessoa, você vê quem ela realmente é. E no caso, Romero Brito aparentemente é uma pessoa bem estrelinha mesmo, né? O que só deixa as obras dele mais feias, né? Quando você sabe ainda por cima que a pessoa que fez aquele negócio cafona... Ai, desculpa se alguém aqui gosta das obras do Romero Brito, tá? Assim, realmente te acho cafona. Mas tá aí, é só a minha opinião. E é meu canal, e eu dou minha opinião no meu canal. Você pode gostar à vontade, só fique sabendo que eu te acho muito cafona. Mas enfim, né? Só deixa a obra dele mais feia ainda, né? Quando você sabe que a pessoa que fez aquilo é que nem um pouco assim, tipo Harry Potter, apesar da gente, né, tentar fingir que foi a Emma Watson que escreveu Harry Potter. E falando em J.K. Rowling, olha essa conexão aqui, ó. Vamos falar de Marília Mendonça? Pois é, Marília Mendonça foi uma grande decepção essa semana. Assim, sinceramente, de decepção pra várias pessoas, ela não me decepcionou, porque eu não esperava que ela fosse ser uma pessoa super... Enfim, vamos lá falar e aí depois a gente entra nisso? Marília Mendonça
ela fez uma live, que nem a galera tá fazendo um monte de live, né? Agora meio que passou essa moda de fazer live, né? Na quarentena e tal. Acho que é porque ninguém mais tá de quarentena, aparentemente, só eu. Mas enfim, Marília Mendonça fez uma dessas lives. E aí na live ela contou uma história de algum dos integrantes ali da banda dela, que num primeiro momento eu não entendi. Porque realmente, assim, você precisa de um contexto pra entender o que ela fala. Ela brinca que um dos músicos foi numa balada, ela fala lá o nome da balada, e foi essa parte que eu não entendi, porque eu lá sei que balada é essa, né? É uma balada lá de Goiânia, como é que eu vou saber? Nunca fui pra Goiânia. Daí, ela fala que ele foi pra essa balada e que lá ele ficou com a mulher que foi a mulher mais bonita da vida dele. E ela fala só isso, essa história. Daí, no primeiro momento, a galera tava todo mundo chamando ela de transfóbica e eu não entendi chongas, porque eu falei, ué, gente, o que que tem? Que o cara foi na balada, pegou? Não tô entendendo. Aí eu entendi que essa balada em questão é uma balada que vai muito público LGBTQ+. Às vezes eu me perco nessa sigla, que já tem letra demais nessa sigla, quase um trava-línguas. Então, a mulher que ela tava se referindo, ela tava querendo dizer que era uma mulher trans. E ela tava fazendo um comentário como se fosse uma piadinha, o amigo dela ter ficado com uma mulher trans. Eu entendo, todo mundo tá decepcionado com a Marília Mendonça, e é claro que nós não devemos ser transfóbicos e que ficar com uma pessoa trans nunca é uma piada. Mas eu não tinha todas essas expectativas pra Marília Mendonça. Não tinha mesmo, de verdade, assim. Eu sei que ela é uma mulher que tá inserida no meio sertanejo, que é um meio extremamente homofóbico, é um meio transfóbico, é um meio machista. Assim, ser uma mulher que é uma mulher mais empoderada, parece ser, apesar de, se você reparar, tem algumas músicas ali que, né, não são tão empoderadas assim. Mas ainda assim, ela tá inserida nesse meio. Então, assim, eu acho que meio que era de se esperar que ela fosse uma pessoa transfóbica, porque eu sei que às vezes a gente... não tô dizendo que a gente não tem que puxar a orelha não, tá? Nem que a gente tem que ensinar sim nesses casos, especialmente nesses casos. Isso é o que a gente tem que usar pra mostrar pras pessoas o que é ser transfóbico e o que a gente não deveria fazer. É um exemplo ótimo pra gente educar as pessoas, mas assim, eu não esperava que ela não fosse uma pessoa transfóbica, sabe? Porque ela tá inserida num meio ali que é um meio super cheio de preconceitos. Eu já acho ela, assim, muito à frente do meio dela. E ela teve o melhor pedido de desculpas que eu já vi na vida. Ela escreveu um tweet falando, gente, desculpa, eu entendi, eu não vou mais fazer e eu não vou nem tentar justificar. É isso, eu sinceramente acho que é assim que a gente aprende as coisas. E infelizmente algumas pessoas aprendem as coisas na base da porrada. Sabe aquela pessoa assim que parece que quer crescer, que quer melhorar como pessoa, sabe? Então assim, eu acho que errou. A gente não pode esquecer que a gente tá em um dos países que mais mata pessoas trans. A expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é menor do que a expectativa de vida de pessoas em alguns países que estão em guerra, tipo a Síria, por exemplo. Então é de se esperar que algumas pessoas, principalmente no meio que ela tá, vão ter atitudes transfóbicas, porque é isso que elas acreditaram e elas nunca pararam pra pensar. Talvez elas nunca tenham convivido com pessoas trans, nunca tenham tido a chance de se desconstruir. A gente tá sempre se desconstruindo. Então, assim, achei que foi grave o que ela fez e é importante a gente falar sobre isso. Mas, assim, não acho que ela deveria ser cancelada por causa disso, principalmente, assim, não acho que ninguém nunca deveria ser cancelado, porque sou contra isso, né? Mas, enfim. Mas, assim, eu acho que ela errou, ela pediu desculpa da melhor maneira possível. E eu realmente espero que, a partir de agora, ela se eduque sobre isso, sabe? E que outras pessoas também se eduquem. Enfim, já falei demais, né, sobre Marília Mendonça, passei um pano aqui. Fui o próprio pica-pau. Eu tô aqui sempre pra puxar a orelha e pra passar pano, porque eu sou advogada do diabo mesmo. E não é passar pano, não acho que o que ela fez foi certo. Só acho que ela não deveria, sabe, ser condenada à morte por causa disso. E 2020 continua tentando nos matar. E eu não sei se vocês já repararam, mas parece que 2020 quer nos matar com fogo agora. É isso que ele tá tentando. Ele já tentou de outras formas e agora ele tá atacando fogo em tudo. A gente teve uma super erupção num vulcão na Indonésia. Lançou cinzas na altura de 5 quilômetros. A galera da Sumatra teve que, em plena luz do dia, luz solar, bela, bonita, que nos dá vida na face da terra, ligar o farol do carro de tão escuro que ficou. O dia virou noite por causa das cinzas. Eu acho vulcões uma coisa terrivelmente fascinante. Me assusta muito. Me assusta principalmente porque é uma coisa que, de repente, do nada, ela pode te matar. E é isso, assim, não tem nem como você prever. A gente nem tem tecnologia suficiente pra você saber exatamente como e quando um vulcão vai entrar em erupção. E isso me deixa muito assustada. Mas é tão bonito e é tão incrível. É uma grande espinha da Terra.
É isso que é um vulcão. Eu sei que, assim, 2020 parece que tá tentando nos matar de todo jeito, mas vulcões na Indonésia, eles são muito ativos, é uma das regiões do mundo em que mais tem vulcões ativos. Esse ano tá sendo um ano especialmente ativo de vulcões, mas sempre tem algum vulcão por ali entrando em erupção, então, assim, isso não é uma coisa, assim, tão fora do normal. No momento, como a gente tá em 2020, parece que o mundo tá acabando de todas as maneiras, mas na verdade, assim, algumas das coisas que estão acontecendo são coisas até, assim, relativamente normais. É que agora eu sinto que a gente tá prestando mais atenção nas desgraças, sabe? Por exemplo, quando eu fui pra Bali no ano passado, que fica na Indonésia, além de eu ter arrebentado meu joelho, eu também vi uma fumaça que ficou por várias semanas. Essa fumaça, ela só foi embora quando eu já tava pra ir embora, e eu fiquei lá um mês e meio, que tinha sido por causa de um vulcão. Eu fiquei por um mês lá sem conseguir ver o pôr do sol, porque tinha essa fumaça no horizonte que não deixava você assistir o pôr do sol se pondo de verdade. Ele sumia na fumaça. Então é uma coisa que é muito normal por lá, sabe? Tem sempre vulcão. Eu não sei se eu conseguiria conviver comigo mesma, morando muito próximo de um vulcão, sabe? A minha ansiedade não ia me deixar. Não ia, eu ia ficar em pânico. Até porque o negócio das cinzas, todo esse tipo de coisa é muito tóxico, né? Então, assim, você pode talvez não morrer na lava, mas talvez você morra pelas cinzas. Sei lá, me parece terrível. Horrível. Não morem perto de vulcões, por favor. Fico preocupada por vocês. E a Nova Zelândia entrou em lockdown de novo. A Nova Zelândia é um dos países que lidou melhor com o coronavírus. Eles tinham passado 102 dias sem nenhum novo caso. Basicamente, o país já estava inteiro aberto de novo. Vida normalzona, porque só nós, brasileiros otários, que não conseguiram fazer a quarentena direito, que estamos se fudendo. Porque no resto do mundo já tem um monte de gente que tá basicamente vida normal. Eu fico, assim, não sei o que dizer, sabe? Inclusive, saiu uma notícia essa semana também de que o Bolsonaro tá com a melhor aprovação desde que ele entrou no cargo. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, parece que as pessoas esqueceram, né? Que a gente já atingiu a marca de 100 mil mortos. Esqueceram. Estão nem aí. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Que essa é outra notícia, voltando ao assunto. E aí, eles passaram esses 102 dias, né? Sem nenhum novo caso. E aí, eles implantaram lockdown de novo. Porque tiveram 4 casos de pessoas da mesma família. 4 casos. Lockdown. E a gente aqui com 100 mil mortos. Fazer o quê, né? Só posso chegar aqui e falar, por favor, fique em casa. Eu sei que já tá todo mundo saindo e eu sei que tá foda. Eu tô saindo pra fazer algumas coisas assim da minha vida, tipo assim, eu tô indo no médico de novo, sabe? Algumas poucas coisas assim. Sabe, não vai pra aglomeração, não vai pra festa, sabe? Não dá festa com seus amigos, não vai pra restaurante. Tipo, tudo bem você sair se você estiver fazendo um negócio direitinho agora que a gente já tá há tanto tempo e as coisas estão começando a reabrir e meio que a quarentena, assim, meio que já acabou no geral, assim. Eu acho que tudo bem se você for ver alguns amigos que também estão tomando todos os cuidados, estão no distanciamento social, sabe? Assim, eu acho que tudo bem. Mas evita, sabe? Pra que vai ficar saindo pro shopping? Fico triste com essas coisas. Não sei nem mais como lidar com isso, sabe? Porque estamos todos malucos, estamos todos em casa há 5 meses, ninguém aguenta mais. Mas enfim, Nova Zelândia tá ótima. É isso, pelo menos alguém tá bem, que não é a gente. E agora a gente vai falar de um caso que é bem sensível, então se você tem algum gatilho com abuso sexual, eu recomendo que você termine o vídeo por aqui. Beijo, tchau, não esquece de curtir e tal, esse tipo de coisa, porque é um caso bem intenso. No Espírito Santo, uma menina de 10 anos engravidou depois de ser abusada sexualmente pelo tio. E ela contou pra polícia que o tio já abusava sexualmente dela desde os 6 anos de idade. Só que esse caso, assim, tem uma coisa muito específica. O que acontece? A gravidez dessa menina, ela já tá por volta dos 3 meses. E a justiça ainda tá averiguando a possibilidade de encerrar a gravidez de uma criança de 10 anos de idade. Eu acho que é muito importante que nesse momento a gente faça barulho, porque existem determinados momentos da gravidez onde ainda é viável que a gravidez seja interrompida sem mais problemas. E essa menina tá começando a passar desse período. Daqui a pouco vai ser muito tarde. E qualquer gravidez numa criança de 10 anos de idade é uma gravidez de risco que coloca em risco a vida dessa criança, porque o corpo dela simplesmente não está formado para que ela gere uma outra criança. Uma criança não pode gerar outra criança.
Eu acho que é uma vergonha que um país como o nosso ainda permita que isso aconteça. Que uma menina de 10 anos que sofreu um abuso tenha que levar uma gravidez, porque simplesmente ainda estão considerando se ela pode encerrar ou não. Eu acho, inclusive, assim, eu sei que essa é uma opinião que é muito extrema, mas sinceramente é o que eu acho, que deveria ser obrigatório essa criança encerrar essa gravidez. Porque ela não pode, é uma gravidez de risco, ela é uma criança. Se é um estupro de vulnerável ter relações sexuais com uma criança de menos de 14 anos, então essa criança, ela também não pode engravidar. Ela também não pode levar essa gravidez até o fim. Deveria ser aconselhado para os médicos encerrar essa gravidez. Deveria ser a primeira coisa que deveria ser sugerida. Porque uma criança não... Gente, não tem como. Não tem como. Mesmo que você não seja a favor da legalização do aborto, tá? Tipo, pra todo mundo. Digamos que você não seja. Não tem como ignorar que essa criança tá com a vida dela em risco por causa de uma coisa que ela não escolheu. Por causa de um abuso, por causa de um crime que cometeram contra ela. É ridículo isso. É ridículo. Eu acho que o mais importante agora é que a gente faça barulho sobre esse caso. A gente tweet, a gente usa a hashtag, a gente não para de falar sobre isso pra gente conseguir pressionar o nosso governo a autorizar que essa menina tenha a gravidez interrompida. Porque o prazo tá ficando muito apertado. E é um absurdo. Eu fico puta de verdade. Porque assim, eu acho que você deveria ter a liberdade de seguir a religião que você quiser. Só que quando a sua liberdade religiosa começa a colocar vidas de criança em risco, ela deve acabar ali. Só que a sua liberdade religiosa não pode fazer com que meninas tenham a vida dela em risco porque a sua religião diz que alguma coisa é errado. Você não tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Liberdade religiosa para quando ela coloca em risco a vida de outras pessoas. É ridículo, esse caso é ridículo. Então eu chamo vocês para usarem a hashtag grávida aos 10 anos, para vocês pressionarem políticos, para vocês falarem sobre isso na internet, para vocês espalharem essa notícia por aí, pra gente conseguir pressionar as autoridades para que ela tenha o que é de direito dela e que ela não tenha a vida dela em risco por causa disso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio bem informado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!